Queridos, boa noite, paz do Senhor. Nós estamos hoje aqui reunidos nas dependências da IPR Primavera. Infelizmente, por questão do coronavírus, nós não estamos podendo nos reunir. É muito bom olhar nos olhos, mas também é muito bom nós desfrutarmos da que a tecnologia nos oferece e a maneira com que Deus nos proporcionou. E eu creio que este vídeo, essa mensagem vai impactar a sua vida e eu creio que ela fará diferença na sua vida. E eu quero nesta noite compartilhar com você aquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você nessa noite, ok? Quero agradecer o pastor Genival, a pastora Ciliane, que cedeu o púlpito, confiou a mim esta responsabilidade e eu creio que o Senhor irá falar ao seu coração nessa noite, ok? Então, se você está com a sua Bíblia aberta aí, você pode abrir ali no livro de Salmos 125, nós vamos ler apenas os versículos 1 e 2, e se você não quer lançar mão dela, nós vamos ler aqui e você simplesmente acompanhe, ok? O texto diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Como ao redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor também ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Amém. Quero ler mais um texto com vocês, que ele está em Colossenses, 1 Colossenses, capítulo 1, versículos 16 e 17, que diz o seguinte: nele foram criados todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, e nele todas as coisas subsistem. Amém, queridos? Esta é a mensagem, esse é o texto que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você nesta noite. E o tema que eu quero trazer para você nessa noite é sobre a confiança. O Salmo 125, nos seus versículos, ele nos traz três analogias que eu quero fazer aqui com você neste momento. A primeira analogia que eu quero fazer é sobre os montes. Os montes sempre foram símbolos de inabalabilidade perante os homens. E esse versículo, quando o Senhor está falando para nós sobre os montes, quando Ele está dizendo que assim como os montes estão em volta de Jerusalém para os guardar, para os proteger, assim também o Senhor está em volta do seu povo. Assim como os montes são visíveis, nós pela fé cremos que o Senhor está em volta do seu povo para os guardar e também para os proteger. A segunda analogia que eu quero trazer para você nesta noite, ainda sobre os montes, mas sobre a sua inabalidade. O Salmo 46, ele, queridos, nos mostra, o Senhor, Ele fala muito sobre os montes. E quando nós formos decorrer a leitura do Salmo 46, nós vamos ler que mesmo quando todo aquilo que é símbolo de inabalabilidade, aquilo que é considerado inabalável pelos homens, se abalar, o Senhor permanece firme. Então, meus queridos, o texto nos mostra que nós estamos protegidos, que nós temos acesso e proteção do Senhor. E quero compartilhar com você ainda dentro deste tema, colocando Jerusalém na condição geográfica, os montes como estão em volta de Jerusalém,
quero dizer para você que não foram os montes que foram postos sobre a volta de Jerusalém para os guardar e para os proteger, mas foi estratégia do Senhor para Jerusalém que fosse construído a sua cidade em volta dos montes, porque os montes eram aquilo que dificultaria os acessos do inimigo para atacar Jerusalém. Então assim também, aquele que decidiu, por livre e espontânea vontade, construir a sua vida sob a proteção do Senhor, também está protegido de qualquer coisa. Ok, meus queridos? A terceira coisa que eu quero mostrar para você é que mesmo quando as coisas, aquilo que parece inabalável, mesmo quando aquilo que você poderia colocar a sua confiança, aquilo que você considerava que jamais seria abalado, se abalar, o Senhor ainda permanece firme e nada escapa ao controle do Senhor. Deus não perdeu o controle de nada. E essa situação do coronavírus, essa situação que hoje tem se mantido, ela não perpetuará, mas ela terá o seu tempo enquanto ela não cumprir o propósito do Senhor. Querido, todas as coisas servem a um propósito do Senhor. Talvez nessa noite você esteja olhando para a questão do coronavírus, talvez você esteja nessa noite olhando para a questão do comércio, talvez você esteja olhando para toda e qualquer situação, mas seja ela qual for, qual a dificuldade que ela tenha apresentada, o texto que nós lemos de Colossenses, ele mostra que todas as coisas foram criadas no Senhor e para atender um propósito do Senhor, ok? Queridos, um outro tema que eu quero destacar nesta noite para você, é quando o texto ali no Salmo 125 que nós lemos, ele mostra que aqueles que confiam no Senhor não serão abalados. Ele também está falando de um outro público que será abalado. Queridos, essa mensagem ela vai atingir dois públicos. Eu não sei qual dos públicos você faz parte. Aqueles que colocam a sua confiança no Senhor, cujo texto do Salmo 125 nos diz que não serão abalados. Ao mesmo ponto, em contraponto a isso, ele está dizendo que aqueles que não confiam no Senhor serão abalados. Talvez você já tenha tido uma experiência com Deus, talvez você já tenha decidido pela sua vida com Cristo, mas talvez ainda você esteja dividindo a sua fé entre a sua condição financeira, entre a sua saúde, entre a sua condição física, entre toda e qualquer situação material. Mas, queridos, aqueles que confiam no Senhor não serão abalados, mas se a sua fé estiver dividida entre esses pontos, certamente você será abalado. O cuidado de Deus é sobre você, sobre aqueles que confiam e sobre aqueles que não confiam, porém o abalo emocional abalará apenas aqueles que não confiam no Senhor. Talvez você esteja pensando como será amanhã, como será quando o comércio voltar, como será com as contas, como será com aquilo que você tem para pagar, os boletos que você tem para cumprir. Talvez você faça parte de um grupo de risco e esteja extremamente preocupado, porque eu faço já parte do grupo de risco, eu já tenho mais que 60 anos, ou já tenho mais que 70, ou já tenho mais que 80, e eu estou preocupado com essa situação. Então a minha mente ela começa a ficar preocupado
e eu acabo vacilando na minha confiança do Senhor. Mas o que o Senhor está dizendo para você nesta noite é para que nós nos aquietemos e saibamos que o Senhor é Deus e que Ele não perdeu o controle de coisa nenhuma. O que o Salmo 125 está nos dizendo? Ele está dizendo: confie no Senhor, porque aquele que confia no Senhor não terá as suas emoções abaladas, não terá a sua confiança abalada, mas ele permanecerá firme, porque ele tem um propósito, e é um propósito que ele sabe que é de servir ao Senhor, e que o cristão, ele precisa de estar firmes, convicto do propósito que Deus tem com ele, para que ele possa então ser luz na vida das pessoas. Queridos, um cristão desanimado, um cristão derrotado, um cristão sem esperança, não pode impactar a vida das pessoas. E o que Deus está nos dizendo nessa noite, que Ele é maior que o coronavírus, que Ele é maior que a crise financeira, Ele é maior que o medo do desemprego, Ele é maior que as suas contas, Ele é quem te dá segurança, é Ele quem, Ele está acima dos remédios, é Ele quem te dá os recursos financeiros que você precisa para qualquer situação, nas suas situações emergenciais. Mas se a sua confiança estiver nos recursos financeiros que você tem, talvez na criatividade que você tenha, certamente você será abalado. Se você faz parte deste grupo, eu quero dizer para que você venha fazer parte de um segundo grupo. Assim como nós temos o grupo daqueles que não exercem a sua confiança no Senhor, que talvez mesmo sendo um frequentador de igreja, talvez mesmo frequentando os cultos, talvez mesmo você proferindo palavras de convicção, você ainda não está convicto que o Senhor é quem cuida da sua vida. O Senhor não perdeu o controle de nada, meus queridos. O Senhor não perdeu o controle da situação financeira. O Senhor não perdeu o controle de nenhuma pandemia. O Senhor não perdeu o controle de nenhuma situação. O Senhor não perdeu o controle da sua emocionalidade. Mas o que Ele quer te dar nesta noite é uma oportunidade para que você exerça a sua confiança no Senhor e saiba que o Senhor é aquele que está no controle e é o provedor de todas as coisas, queridos. Amém. Queridos, a Bíblia nos diz que todo aquele que se aproxima de Deus, ele precisa de crer que o Senhor é o galardoador de todas as coisas na sua vida. Querido, e eu sei que quando você se aproximou de Deus, quando você fez uma opção por Cristo, quando você decidiu na sua vida entregar a sua vida para Jesus, eu sei que você renunciou todo o seu eu sei que você renunciou tudo aquilo que você poderia fazer por você mesmo, e você creu e acreditou que o Senhor é aquele que vai mover a sua vida, o Senhor é aquele que vai abrir portas, o Senhor é aquele que vai te dar saúde, o Senhor é aquele que vai escrever uma nova história na sua vida. Queridos, mas às vezes o tempo passa e nós nos esquecemos. Talvez passamos tanto tempo vivendo em calmarias que talvez o Senhor tenha mesmo permitido para algumas situações, para que nós possamos novamente nos aproximar de Deus. Queridos, quantas pessoas por muitas vezes se afastaram de Deus, estão distantes de Deus, porque a vida estava tranquila, a vida estava mansa, o dinheiro era suficiente, os recursos financeiros eram mais do que suficiente, a vida estava muito tranquila, empregado, muito bem empregado, com saúde, mas de repente Deus permite que ocorra uma situação dessa como o coronavírus para chamar a atenção do seu povo. E é para isso que eu quero chamar até sua atenção nesta noite. Queridos,
Nós conhecemos tanto aquela música, lá o Como Zaqueu, do Regis Danese, que diz assim, que ele quer subir o mais alto que ele puder para chamar a atenção de Deus. Mas eu quero dizer que a atenção de Deus, ela já está 100% voltada para nós. Mas Deus tem feito coisas para chamar a sua atenção para Ele, queridos. Querido, que essa mensagem desta noite, ela venha impactar a sua vida, que ela venha dar a você um tempo de reflexão, de meditação, de como tem sido a sua experiência, de como tem sido a sua vida com Deus, de como tem sido o exercício da sua fé, do quanto você tem entregue a sua vida para Jesus e do quanto você tem confiado que Deus verdadeiramente é o único Senhor e Salvador e provedor de todas as tuas necessidades. Queridos, Deus tem nos chamado a atenção. Deus acha as suas maneiras. Toda a criatividade, eu posso lhe dizer que ela vem do Senhor. E aquilo que nós não conseguimos enxergar, aquilo que nós não conseguimos enxergar, Deus nos move para o seu propósito. E Deus tem nos chamado a atenção nesta noite, queridos. O coronavírus não é nada pelo poder de Deus. O Salmo 46 nos diz assim que ainda que as nações esbravejem, ainda que as águas tumultuem, ainda que os montes que são considerados símbolos de inabalidade, ele se abale, ainda assim o Senhor não se abala. E o Senhor tem cuidado dos seus. Queridos, para você nessa noite, eu quero convidar, se você faz parte deste grupo, que tem se abalado, que tem temido, que talvez até então tenha colocado a sua confiança em coisas materiais, talvez tenha colocado confiança nos seus recursos que estão depositados no banco, talvez esteja confiando até no seu emprego, talvez você esteja temeroso de perder o seu emprego, mas eu quero dizer que o Senhor já tem cuidado de vós e não é nada dessas coisas que vai garantir e dar segurança para você sobre a face da terra. Queridos, eu quero convidar você a fazer parte daqueles que aprenderam a confiar no Senhor. Daqueles que, segundo o texto do Salmo 125, nos diz que não se abalam, porque confiam no Senhor. E o exercício da confiança é quando você se entrega e confia naquilo que foi dito para você. Quando você não tem dúvida daquilo que lhe foi dito. É como se um pai dissesse para um filho: filho, pula que o papai segura. E a criança, ela não teme em pular, porque ela confia no pai. Mas talvez nós não estejamos pulando. Uma criança, por isso é que a Bíblia nos diz que se nós não nos tornarmos como uma criança, se nós não nos tornarmos inocentes, puros de coração, nós não entraremos no reino do céu. Queridos, aquele que confia no Senhor não se abala facilmente. Aquele que confia no Senhor não coloca suas forças nos bens materiais. Aquele que confia no Senhor não fica temeroso por qualquer coisa. Mas aquele que confia no Senhor, ele confia e sabe que o Senhor está sempre com as mãos estendidas para protegê-lo, guardar e dar toda a segurança. Queridos, o Salmo 91, capítulos do 7 ao 9, ele diz assim: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, e somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Queridos,
É momento em que tantas fake news têm se espalhado. Aliás, fake news é um nome bonito que deram para a mentira. Mas mentira é mentira e mentira é do diabo. E a fake news, as mensagens mentirosas, ela não tem o objetivo que você acredite nela, mas ela tem o objetivo de fazer com que você fique confuso e não acredite em coisa nenhuma. Não acredite nem naquilo que é verdadeiro e nem naquilo que é falso. E se você está desse jeito, eu quero dizer que você foi afetado pelo fake news. Queridos, nós temos a firme convicção de que o Senhor que nós servimos, Ele é poderoso para nos guardar frente a qualquer Covid-19. Ele é poderoso para nos guardar frente a qualquer crise financeira. Ele é poderoso para nos guardar frente a qualquer crise familiar. Ele é poderoso para nos guardar de qualquer ataque do inimigo. A confiança no Senhor não nos deixa ser abalados. Por isso eu quero dizer para você nesta noite: não se deixe abalar, não se deixe abater, mas fique firme. Não importa se o comércio reabrirá, se o comércio não reabrirá, se o comércio ficará fechado por 30 dias, se o comércio ficará fechado por 60 dias, por 90 dias, mas o que importa, que seja qual for a situação, o Senhor é contigo, meu querido. Aleluia. Apóstolo Paulo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Paulo disse assim: em tudo nós somos atribulados, mas nós não ficamos angustiados. Ficamos perplexos com algumas situações, mas não ficamos desanimados. Somos perseguidos muitas vezes, mas nós não somos desamparados. Algumas vezes abatidos, mas não destruídos. Querido, essa é uma palavra de ânimo. É uma palavra do apóstolo Paulo para a minha vida, para a sua vida. Quando ele está dizendo que não importa, que ele tem conhecimento, que os problemas chegam sim até ele, que ele sabe das coisas que estão ocorrendo, que ele observa os coronavírus da vida, que ele observa as fofocas da vida, que ele observa tudo aquilo que tem ocorrido no cotidiano, mas nada disso faz com que ele seja abalado. E esta é a palavra que eu quero deixar para você nesta noite. Não se deixe abalar. Nada escapou ao controle do Senhor. Nada escapou ao controle do Senhor. O livro de Colossenses, só repetindo, diz assim, que nele foram criadas todas as coisas, e todas as coisas servem ao Senhor. E o coronavírus, a crise financeira ou qualquer outra situação tem o propósito de servir ao propósito do Senhor. Assim como você, assim como eu, nós somos servos do Senhor, e o nosso papel é servir ao propósito do Senhor. Por isso não fique desanimado, por isso não fique derrotado, por isso não fique preocupado, mas exerça a sua confiança no Senhor. Nada foi perdido do controle do Senhor. Ainda que Covid-19 pareça ser de grande impacto, ainda que você não possa sair de casa, ainda que venham ocorrer coisas terríveis, há um rio que alegra a cidade de Deus, e você não será abalado no seu ânimo, porque a sua alegria não está em nada dessas coisas, mas a sua alegria está no Senhor, porque é do Senhor que vem a nossa força.
Queridos, alegre seu coração, alegre a sua alma, volte a sorrir. Tenha o mesmo ânimo que nós tínhamos antes do Covid-19. Tenha o mesmo ânimo que nós tínhamos antes do comércio se fechar. Eu também tenho comércio. Eu não sei se o comércio vai abrir, deixar de abrir, mas eu creio que o Senhor proverá todas as minhas necessidades da minha casa. E eu quero profetizar isso sobre a sua vida nesta noite. Eu quero profetizar as mais ricas bênçãos do Senhor. Quero dizer para você que o cuidado do Senhor já é sobre a sua vida. O cuidado do Senhor já é manifesto na sua vida. Você está vivo e respirando, e o Senhor tem cuidado de você até aqui. Por isso, o Senhor continuará cuidando do seu povo. O Senhor é fiel desde a antemanhã até o dia seguinte. O Senhor não está com as suas mãos encolhidas. O Senhor não está com seus olhos fechados. O Senhor não está com os braços encolhidos, não está com as mãos encolhidas, não está com os olhos fechados, nem os seus ouvidos estão fechados, mas o Senhor tem visto e ouvido o clamor do Senhor. Queridos, você não pode mudar essa situação. Você não tem como mudar essa situação. Mas o Senhor pode mudar essa situação. Por isso eu vou te dizer uma coisa. Descanse no Senhor. Lance todo o seu temor, toda a sua ansiedade, toda a sua dificuldade, todos os temores, lance todo ele sobre o Senhor e confie somente no Senhor. O Senhor ainda é Deus. O Senhor continuará sendo Deus. O Senhor nunca deixará de ser Deus, e todo o cuidado necessário para a sua vida já está provido. Nada está passando desapercebido para os olhos do Senhor. O Senhor tem ouvido o clamor do seu povo. O Senhor tem visto o que o seu povo tem passado. E eu creio, queridos, eu creio que o Senhor já proveu todas as soluções para a sua vida. Você terá os recursos necessários que você precisa para cumprir os seus compromissos. Você terá a condição emocional que você precisa para passar por toda esta situação temerosa muitas vezes. O Senhor provê todas as condições para você. Você terá a saúde tanto quanto necessária para alcançar os seus objetivos. E o nosso objetivo principal é servir ao Senhor. Por isso eu quero dizer para você, não desanime. Fique firme, essa crise vai passar, o coronavírus vai passar, a dengue vai passar, a chikungunya vai passar, a crise financeira vai passar, mas o Senhor não passará. A estratégia política pode falhar. Foram muitas as iniciativas nesses últimos dias divulgadas pelo nosso governo federal. A estratégia política pode falhar, os seus planos talvez podem falhar, mas o Senhor não falhará contigo e os planos do Senhor será cumprido. Amém, queridos? Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês nessa noite. Um pouco nervoso no início, não sou acostumado com as câmeras. Nada como olhar nos olhos. Nós não podemos nos reunir nesse momento fisicamente, mas a tecnologia nos proporciona essa condição de nós estarmos juntos. E eu sei que o Senhor nos dará graça, e muito em breve nós estaremos juntos, louvando, adorando e buscando o nome do Senhor. Eu quero que aí onde você está, seja nos vendo ao vivo, ou seja vendo através do YouTube de vídeo gravado, que você curve a sua cabeça neste momento, e eu quero fazer uma oração pela sua vida. Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer. Pai, nós sabemos que muitas têm sido as dificuldades que têm se abatido sobre o seu povo.
Pai, nós não somos conhecedores do futuro, mas nós queremos que o Senhor é e já tem a solução para todos esses problemas que aí estão. Por isso, Senhor, nós queremos clamar que o Senhor possa estar agora adentrando a mente dos teus filhos, trazendo paz e consolo à alma de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Senhor, se alguém se encontra temeroso, se alguém se encontra abatido, se sentindo derrotado, sem perspectiva, sem coragem, Senhor, para talvez reiniciar alguma coisa, que o Senhor possa ser o ânimo dessas pessoas, Paizinho querido. Que o coração, o corpo, a mente, Senhor, o espírito, possa estar voltados e ligados no Senhor como um único elo, Pai, através de Jesus Cristo, Pai. Cuida das nossas vidas, cuida das nossas casas, proteja as nossas casas, Senhor, de toda infecção, desse vírus pernicioso, Senhor, de o abalo de qualquer crise financeira. O Senhor proteja os nossos filhos, o Senhor proteja, Paizinho querido, toda a nossa geração. Nós cremos que do mais novo ao mais velho, Senhor, alcançará a visão da sua geração e abençoada no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Paizinho querido, abençoa essas casas, essas pessoas que estão nos ouvindo, derrama sobre elas bênçãos sem medidas, e que aquilo, Senhor, que nós não podemos fazer como ser humanos, que a nossa confiança, Pai, ela seja direcionada e voltada para o Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Ok? Queridos, eu quero agradecer você que está nos vendo ao vivo e você que vai ver esse vídeo. Leve essa palavra para a sua vida. Leve essa palavra para toda a sua existência. Coloque a sua confiança no Senhor. Nada é perdido do Senhor. O Senhor não se perdeu em nada. Não importa o tamanho do universo, não importa se o problema está em todos os continentes. O Senhor, Ele tem o controle de tudo. Receba essa palavra de bênção para a sua vida, porque o Senhor já tomou todo o cuidado necessário para a sua vida. Amém, meus queridos? Deus abençoe.